Abra sua Bíblia no livro de Daniel, Velho Testamento. Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Daniel é lá no finalzinho do Velho Testamento. Daniel capítulo 1, versículo 6 até o 9. Quando Daniel está chegando na Babilônia. Se você tem algo precioso, não adianta você ter isso, você precisa saber que você carrega isso. Você sabe que um pastor, pastor de uma igreja soube que uma senhora que vinha na sua igreja estava numa condição muito miserável. Ele soube que essa senhora morava num cubículo, num casebre que só tinha um cômodo. E ela não tinha nem cama, ela morava no chão, estava passando fome. Acabou o culto de domingo, o pastor foi levar uma cesta para ela. Ela já tinha mais de 80 anos. E essa mulher, ela tinha trabalhado durante muitos anos na casa de uma das mulheres mais ricas da cidade. Quando o pastor chegou lá, a senhorinha de idade já estava deitada no chão. Na casa só um cubículo, um barraco, não tinha nada. Quando o pastor chegou lá, notou que tinha só um quadro na parede. O pastor chegou lá, olhou, orou pela senhorinha. E o pastor ficou curioso, que era um quadro bonito. O pastor perguntou se ele podia olhar o quadro. Quando o pastor chegou lá perto do quadro, o pastor notou que aquele quadro era um cheque de 10 milhões. O pastor até pensou que o cheque era falso, 10 milhões. E ele perguntou para aquela senhorinha: a senhora sabe o que é isso aqui? E a senhorinha falou: não, a minha patroa antes de morrer me deu essa folha, disse que era um presente para mim, porque eu trabalhei mais de 30 anos na casa dela, e eu sou analfabeta, e eu sempre achei a letra da minha patroa muito bonita, e como eu achava a letra da minha patroa muito bonita, mas eu nunca soube ler, quando ela me deu essa folha, eu peguei a folha e mandei colocar num quadro para mim ficar de lembrança. Então é a única coisa bonita que eu tenho aqui na minha casa. Ela tinha um cheque que a patroa deu para ela de 10 milhões. Aquela mulher, ela era pobre e rica ao mesmo, mas ela não sabia. Você veja o fato de você ter uma coisa preciosa sem saber que você, assim é muita gente. O inferno trabalha assim na vida de muita gente, na vida de muito cristão. Não adianta Deus te dar um propósito se você não souber que Deus te deu esse propósito. Não adianta Deus te dar promessa se você não souber que você tem essa promessa. Primeira coisa que o diabo vai fazer é querer mudar o teu propósito, mudar a tua identidade, ou fazer você se esquecer de quem você é. A gente vê aqui na história de Daniel, quando Daniel foi levado de Israel para Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 6 e 9 diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, o de Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja só que coisa interessante. A primeira coisa que aconteceu com Daniel e com os outros jovens, quando eles chegaram na Babilônia, foi mudar o nome deles, a identidade deles. Primeira coisa que o chefe dos eunucos fez foi mudar o nome de Daniel. Não sei se você sabe, mas o nome Daniel significa, Daniel no hebraico quer dizer Deus é a minha justiça. Deus é a minha justiça. Daniel sabia disso. Daniel sabia que o nome dele significava Deus é a minha justiça. Você vê que o nome do livro não se chama-se Beltesazar. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões e o rei foi lá chamar ele, o rei não disse: Beltesazar, por um acaso o teu Deus te livrou. O rei não chamou ele de Beltesazar. O rei chamou ele como? Como que o rei chamou ele? Porque Daniel foi firme. Daniel nunca aceitou essa mudança de identidade. A Bíblia fala que desde o começo Daniel se impôs. Daniel sabia que se ele aceitasse aquela mudança de nome, ele nunca mais seria o mesmo. Ele ia se encurvar àquela situação. Daniel nunca aceitou ser chamado de Beltesazar. Beltesazar quer dizer servo de Baal, servo do diabo. Não adianta você ter um propósito se você não sabe que você tem um propósito. Não adianta você ter promessa se você não sabe que você carrega a promessa. Não adianta você ter um nome escrito no céu se você não sabe disso. Não adianta você ser escolhido se você não sabe que você é escolhido.
Tem muita gente por aí que é escolhida, mas não vive como escolhido. Que Deus tem propósito para ela, mas ela não vive como uma pessoa que Deus tem propósito para ela. Porque o diabo convenceu ela disso. O diabo conseguiu mudar a identidade dela, o nome dela. Por isso que você tem que conhecer a palavra de quem? De Deus. E mesmo que você, olha aqui para mim, mesmo que você esteja passando um momento difícil, uma estação difícil, mesmo que o ano de 2025 tenha sido um ano de crise, um ano de problema, mesmo que você esteja morando de favor, mesmo que o teu negócio esteja quebrado, mesmo que você esteja com problema no casamento, mesmo que você esteja com problema com o filho, mesmo que você esteja morando de favor, mesmo que esse ano tenha sido um ano ruim, porque mesmo que você seja um filho de Deus, não quer dizer que as coisas vão estar sempre sendo boas para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quando Jesus estava no deserto, jejuando quantos dias? Quantos dias? Se você está no deserto, jejuando quantos dias? 40 dias. Sem comer, sem beber, sem dormir, sem tomar banho. Como você imagina a aparência de Jesus? Se Jesus entrasse pelaquela porta ali, sem tomar banho, sem dormir, sem comer, sem beber, algum de nós iria abraçar ele? Algum de nós iria celebrar ele? Algum de nós iria dar, sinceramente, algum de nós iria dar o primeiro lugar para ele sentar aqui na cadeira, nas primeiras poltronas aqui da igreja? Algum de nós iria dar algum lugar de honra para ele? Ele não. Eu pergunto para você, depois de 40 dias no deserto, sem comer, sem dormir, sem beber, sem higiene pessoal, Jesus tinha uma aparência de honra ou de desonra? Desonra. Ele não tinha aparência de vencedor, mas ele sabia quem ele era. Por isso que quando o diabo apareceu, o diabo disse, primeira coisa que o diabo disse: se você é o filho de Deus, o que o diabo estava dizendo nas entrelinhas era: você parece tudo, menos que você é. Por isso que você não pode viver por aparência. Porque muitas das vezes tem gente que ela aparenta que é, mas ela não é. E tem gente, muitas das vezes você não aparece, mas você é. Lembre-se que o reino não é aparência, o reino não é material, o reino é espiritual. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se o reino fosse material, Jesus tinha feito o que com as pedras? O que ele tinha feito com as pedras? Ele tinha transformado em pães. Mas ele preferiu continuar faminto, porque ele sabia quem ele era. Ele continuou com fome, ele continuou com sede, mas depois o deserto acabou. Ele continuou no propósito. Foi que nem Daniel. Ele preferiu continuar sendo Daniel. Deus é a minha justiça. Se você continuar lendo o livro, você vai ver que ele não quis beber o vinho do rei, ele não quis comer a carne do rei, ele não quis comer o banquete do rei. Ele ficou se alimentando só de água, só de legumes. E diz a palavra de Deus que mesmo ele não se alimentando do banquete, ele era mais sábio, mais forte do que os outros. E essa era a raiva dos inimigos, porque ele não comia do que os outros comiam, mas a força dele vinha de quem? E mesmo sendo um homem ocupado, ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E ele fez isso por quanto tempo? 70 anos. E quando mandaram ele parar, ele não parou. E aonde ele foi parar? Na cova dos leões. Muitas das vezes você vai priorizar a tua vida com Deus, e sabe o que é que você vai ganhar? Prejuízo. Mas lá no teu prejuízo, Deus vai estar contigo. Lá no teu prejuízo, Deus vai estar contigo. Lá no teu prejuízo, lá no teu pior ano, quando vão achar que você quebrou, que você faliu, que você foi bobo, porque você foi fiel a Deus, lá na beira da cova, quando perguntarem e acharem que foi o teu fim, Deus vai estar com você. Por quê? Porque você sabe, você não mudou quem você é, você não se preocupou com quem vive de aparência, você não deixa se levar por aquilo que aparece na tela do teu celular. Agora final do ano vai aparecer muita gente para você, gente nos Estados Unidos, gente em Paris, gente em Balneário Camboriú, gente lá aqui em Belém Salina, não sei aonde, na internet está todo mundo rico, está todo mundo magro, está todo mundo bonito, está todo mundo com dinheiro. Se você tá com Deus, deixa eu te falar uma coisa. Na noite que Daniel foi jogado na cova dos leões, a pior pessoa do mundo era Daniel. Mas naquela noite nenhuma pessoa estava mais guardada do que Estava todo mundo pensando. Naquela noite todo mundo pensou: uma hora dessa os leões já devoraram Daniel. Mal eles sabiam que Deus colocou os leões para guardarem Daniel.
Tem momentos na tua vida que Deus te isola. Tem momentos na tua vida que Deus faz você sumir da vista de todo mundo. Aí todo mundo pensa que você desapareceu, que você morreu. Daqui a pouco Deus te levanta de novo. Aí todo mundo vê que quem está escrevendo a tua história é Deus. Quando o camarada foi lá e falou assim: a partir de hoje teu nome não é mais Daniel não, teu nome é Beltesazar. Vem cá, o que significa? Eu só sei que o meu nome Daniel quer dizer Deus é minha justiça, é Deus que julga a minha vida. O que significa esse nome aqui na tua terra? Ah, Beltesazar quer dizer servo de Baal. Não, ninguém vai me chamar disso aí não. Isso aí não vai ser minha história não. Vou continuar sendo Daniel, vou continuar sendo aquilo que Deus disse que eu seria. Porque não adianta Deus te dar uma coisa e você perder aquilo que Deus te deu. Não se esqueça do filho pródigo. Quando o filho pródigo falhou, quando o filho pródigo pecou e ele resolveu voltar para a casa do pai, ele queria voltar para a casa do pai dele como um trabalhador. Ele disse: olha, eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, já não sou digno de ser chamado mais filho. Vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir para o meu pai me tratar como um dos trabalhadores dele. Mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai tratou ele como trabalhador ou tratou ele como filho de volta? Como trabalhador ou como filho? Porque o pai não muda a tua identidade. Se Deus te deu uma coisa, aquilo ali é teu. Quem quer roubar aquilo ali de você é o diabo. Não deixa o diabo. Quem veio roubar, matar e destruir não foi Deus. Quem veio roubar, matar e destruir foi quem? Não deixa o diabo roubar aquilo que Deus tem para você. Se você teve um ano difícil, pelo menos nesses últimos dias do ano, termina se agarrando aquilo que Deus tem para você. Deus tem um propósito para você. Diga assim: Deus tem um propósito para mim. Quando os 70 vieram, os 70 disseram assim para Jesus: mestre, os demônios se submetem a gente por causa do Senhor, do teu nome. Jesus falou assim: eu vi Satanás caindo do céu. Mas não se alegrem por causa disso não, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Se o ano de vocês foi difícil esse ano, não se esqueça que o teu nome está escrito no céu. Isso aí ninguém pode apagar. Quem teve um ano difícil? Levanta a mão. Quem teve um ano difícil? Quem teve um ano difícil? Escreve aí. Teve alguma coisa, olha aqui para mim, teve alguma coisa que você passou esse ano, teve alguma coisa que você passou esse ano que pôde te destruir? Quem ainda está vivo aí, diga eu. Porque o que Deus tem para você é maior. Repete isso comigo: o que Deus tem para mim é maior. Então se alegre. O que Deus tinha para José foi maior do que a inveja dos irmãos. O que Deus tinha para José foi maior do que a mentira da esposa de Potifar. O que Deus tinha para José foi maior do que os 13 anos de prisão. O que Deus tinha para Daniel foi maior do que a cova. O que Deus tinha para Davi foi maior do que a inveja de Saul. Eu não sei pelo que você passou, eu estou aqui pela palavra. Olha aqui para mim: quando acabar o culto hoje, tu está indo para debaixo da ponte ou tu está indo para, tu ainda tem um teto, não sei se é alugado, de favor, tu ainda tem um teto ainda aí para te dar? Tu vai dormir hoje debaixo de um teto? Quem vai dormir debaixo de um teto? Eu não sei se é próprio, se é alugado, se é emprestado. Quem ainda tem um teto ainda? Levanta a mão. Então, mesmo que fosse para debaixo da ponte, tu ainda tem um céu. Se tu ainda tem um céu, olha aqui para mim, se tu ainda tem um céu, tem uma promessa para ti. Ele disse: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Daniel não deixou apagarem a história que ele tinha com quem? Com Deus. Não deixa nada apagar a tua história com Deus.